está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, dia 2 de outubro de 2015. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. No programa de hoje acolhemos com muito carinho. Cadê a voz, hein? E voz, volta aqui, voz. Acolhemos com muito carinho o pastor Rafael de Almeida da Igreja Batista Getsemane, a querida Leinha Mendonça, nossa menina da mesa de hoje, pastora Leia Mendonça, cantora da MK Music, pastor auxiliar da Igreja Batista Renovada Nova Jerusalém, na Ilha do Governador, o pastor Sérgio Nonato da Catedral Metodista Ebenezer em Cosmorama e o pastor Manuel de Matos da Igreja Brasil para Cristo em Jardim Olimpo, Duque de Caxias. Todo mundo para participar com a gente hoje aqui do nosso Debate 93, que não tá fácil não, minha gente. Tá fácil não. O assunto hoje, esse assunto de hoje, muita gente vai dizer, eu conheço gente, eu conheço um, não é para dizer isso, gente, pelo amor de Deus, nós temos que olhar para nós, hein? Ouvinte dizendo, vejo na Bíblia que as pessoas que lideram devem viver em santificação. Concorda ou discorda? Concorda? Evidentemente, todos são pecadores, mas não podemos permanecer na prática do pecado, é o que conta aqui a nossa querida ouvinte. O problema é que alguns estão se habituando a viver no pecado e, portanto, perdendo o temor do Senhor, que tem, não tem, gente? A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Tem gente que perdeu o temor do Senhor, a pessoa fez uma coisa errada e não caiu um raio. O chão não abriu, ou então ninguém descobriu. Só ninguém viu nada, ninguém descobriu. A pessoa vai acostumando, é aquela impunidade. É isso mesmo? Você acha que é assim? Ou quando se trata de relacionamento com Deus, um dia esse juízo vai chegar. O que você pensa sobre esse assunto, hein, querido ouvinte? O resultado, diz aqui a nossa ouvinte, é que o altar está cheio de gente despreparada espiritualmente. Esse é um detalhe interessante aqui, porque o ouvinte não fala sobre um despreparo técnico. Você pode ter pessoas tecnicamente preparadíssimas para pregar, para ensinar, para cantar, para liderar. Pessoas tecnicamente preparadas, mas essas tecnicamente preparadas estão também espiritualmente prontas para estar no altar? Quais as consequências para a igreja de alguém despreparado espiritualmente no altar? Como deve se preparar alguém que serve na liderança? Como ajudar alguns que se acostumaram ao pecado? Como não cair na mesma cilada? Segura aí, ouvinte! Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Pastor Manuel de Matos, muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Debate 93 de hoje. A perspectiva que apresenta aqui a nossa querida ouvinte é que existem líderes que não estão vivendo em santificação. Ela traz isso dizendo, olha, vejo na Bíblia que as pessoas que lideram devem viver em santificação. A nossa ouvinte está correta na sua afirmação, pastor? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, JR, bom dia aos ouvintes, bom dia aos debatedores. É obviamente que sim.
Ela está correta na colocação. Porém, nem sempre isso acontece. E isso também na Bíblia Sagrada. Nem todo mundo que liderou na Bíblia conseguiu viver uma vida de santidade, realmente como algumas pessoas colocam. Por exemplo, sem nenhum tipo de erro. É óbvio que, como ela também disse no decorrer do e-mail, aqueles que não vivem na prática do pecado, e aí faz toda a diferença. Agora, o que nós precisamos entender no decorrer desse debate é o seguinte: o que é pecado? Ou o que também pode ser pecado? Porque para algumas pessoas pode ser roubo, pode ser adultério, e também é pecado, é óbvio que sim. Mas tem muito mais coisas que envolvem essa questão do pecado do que necessariamente a questão dos pecados mais latentes, que as pessoas realmente, de fato, apontam como pecado. Como, por exemplo, o orgulho, como, por exemplo, a prepotência, como, por exemplo, a soberba, como, por exemplo, até aquele pecado de saber fazer o bem e não fazer o bem. Também é um pecado. Rafael de Almeida, bom dia. O senhor concorda com o que disse o pastor Manuel de Matos? Concordo em parte. Eu não gosto dessa afirmação de que aqueles que exercem liderança na igreja devam viver em santidade. Todos os crentes devem buscar a santidade diariamente como parte do seu processo de crescimento espiritual. Exercer liderança é um dom, assim como ter uma voz bonita é um dom, assim como muitas coisas que a gente faz na igreja são dons. Nós somos cristãos integrados à igreja, devemos servir naquilo que nós temos qualidades e buscar a santificação como um processo constante. Eu não acho que o crente que exerce a liderança seja mais crente que os outros. Alguns dos melhores crentes que eu conheço nunca exerceram a liderança na igreja porque não tem esse dom. Mas aqueles que estão, né? Que o foco aqui não é que os outros que não são. O foco é aqueles que estão, né? Aqueles que estão exercendo. Eles têm uma responsabilidade nesta área específica, ou seja, eles precisam ter cuidado com a questão da sua santificação. Quer dizer, o ouvinte nos leva para o altar, né? É a temática aqui. Vamos colocar, claro. Jesus falou que no dia do julgamento final, muitas pessoas que estariam entre os perdidos iam dizer: Senhor, nós pregamos o evangelho, curamos enfermos, expulsamos demônios. O que ele vai falar? Não conheço vocês que praticam a iniquidade. E é uma coisa que a gente tem que entender, que é parte do processo. Tem gente na igreja que entra na igreja para levar vantagem, que realiza as coisas na igreja, mas que não é salva. Eu vou dar um exemplo concreto de Judas. Quando Jesus enviou os 12 para pregarem nas cidades em duplas, os 12 curaram enfermos, os 12 expulsaram demônios, os 12 pregaram o evangelho, pessoas se converteram e Judas nunca foi salvo. Então, como é que o indivíduo que é ímpio faz? As pessoas que foram salvas através dele foram salvas, mas ele não foi. E Deus, às vezes, permite que uma pessoa que nem é salva exerça, porque ele alcança outras pessoas através dela, embora esse não se salva. Então, qual é a minha preocupação? Eu tenho essa preocupação. Eu não creio que alguém perca a salvação. Eu sou batista. Nossa doutrina não é essa. Mas eu creio que aquele que não manifesta arrependimento de pecado não é salvo. Quando eu vejo uma pessoa dentro da igreja, no ministério, que tem uma face publicamente e outra no ambiente privado que peca sem se arrepender, um exemplo claro, vamos dizer, um pastor que tem uma amante durante anos, um jeito que rouba da igreja durante anos, para mim essa pessoa não é salva. E como é que Deus usa? Usa por causa das pessoas que ele abençoa através daquele indivíduo. Então, quando eu vejo alguém na liderança da igreja pecando sem arrependimento, acende a luz vermelha. Esse indivíduo não é crente. Não é uma questão de falar de arrependimento. Eu tenho que fazê-lo perceber que ele não é salvo, porque quem é salvo tem arrependimento de pecados. E isso é uma coisa séria. Como o JR disse bem agora há pouco, na verdade o foco é quanto aos líderes. É obviamente que todo crente ele deve ter uma vida de santidade. Mas também nós não podemos negar que aquele que está no altar, ele está com os holofotes sobre ele. Isso é fato. E então as pessoas acabam observando muito mais. E é lógico que com isso não quer dizer que quem não está no altar pode viver uma vida de qualquer maneira. Eu não estou colocando essa questão aqui, mas o que eu estou colocando é o seguinte: se alguém está no altar, se alguém lidera, se alguém tem uma posição eclesiástica dentro da igreja, ele deve ter uma vida de santidade. Observe, eu não estou dizendo que quem não está não deve ter, eu estou focando o que a ouvinte escreveu. Então quem está no altar, para se estar no altar, tem que ter uma vida de santidade, lembrando que ninguém é perfeito. É óbvio que em algum momento a pessoa pode ter um vacilo. A nossa ouvinte, inclusive, destaca isso aqui mais adiante, quando ele diz: evidentemente, todos são pecadores, mas não podemos permanecer na prática do pecado.
Adiante ela diz ainda, o problema é que alguns estão se habituando a viver no pecado e perdendo o temor do Senhor. O resultado é o altar cheio de gente despreparada espiritualmente. Daí ela pergunta, quais as consequências para a igreja? Como deve se preparar alguém que serve na liderança? Como ajudar alguns que se acostumaram ao pecado? Como não cair na mesma cilada? Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. João andava sem saber pra onde qualquer caminho servia, desde que não ficasse parado. João de tanto andar cansou de querer achar. Que João não sabia é que Deus já o conhecia e deu a João um novo coração. Joga a mão pro céu e canta na pressão. Oh, vai João, oh, vai João, oh, vai João, oh, vai João, canta. Vai João, oh, vai João, oh, vai João, oh, vai João, oh, vai. A alegria do Senhor está aqui. A rádio do povo de Deus. Pesquisa 93. Marcela Bastos, e aí a nossa pesquisa de hoje, bom dia. Bom dia, JR, bom dia aos nossos queridos ouvintes, aos nossos amados debatedores. A pesquisa é a seguinte: você acredita que hoje em dia as igrejas estão preparando menos os seus líderes? 94% dos ouvintes por telefone afirmam que acreditam nisso sim, 90% deles no nosso site também acreditam Preparando nisso. menos os seus líderes. Isso, que a igreja não está nós preparando. temos aí um dado muito interessante, um número muito alto de pessoas dizendo que a igreja não está preparando bem os seus líderes. Exatamente. Então esse é um dado que nós temos aí. Muito bem, vamos lá. E aqui no nosso WhatsApp, telefone 968038319, muitos dos nossos ouvintes na mesma linha, dizendo que eles acreditam que o grande problema hoje em dia é que a liderança só prega amor e eles esquecem que Deus é fogo consumidor, é justiça, é o que eles dizem. O problema é que a turma só está pregando amor, que Deus é amor, que Deus é amor, mas que estão esquecendo que Deus é justiça. E um outro ouvinte, ele diz assim: o que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Acho que essas palavras servem para essas pessoas que querem salvar todo mundo, mas que não são salvas. Muito obrigado, Marcela Bastos, pela participação e aqui os comentários dos nossos queridos ouvintes aqui no WhatsApp, e agora a observação dos nossos debatedores sobre essas palavras aqui apresentadas. Vamos começar pela pesquisa, ainda que a gente volte a ela mais adiante com um resultado mais atualizado. Essa perspectiva que o ouvinte nos apresenta de que a igreja não está preparando adequadamente a sua liderança procede, companheiros? JR, as grandes denominações continuam preparando seus líderes, continuam tendo seminário, continuam tendo processo de discipulado. A Igreja Batista tem a escola dominical, tem os reuniões de treinamento, os seminários. A Assembleia de Deus tem a famosa escadinha da Assembleia, que funciona muito bem. Pastores. Mas assim, o problema é que a Igreja do Brasil cresceu cresceu rápido e cresceu, talvez não tenha preparado líderes uma quantidade suficiente para poder atender essa demanda. E que também existem muitas igrejas independentes que não têm essa estrutura de treinamento. E aí eu acho que nelas aparece, por exemplo, na minha, eu sei que a gente tem um processo muito complicado para ser pastor. Mas nesse caso aqui, a preparação do líder aqui, eu não sei nem exatamente se o ouvinte pensou na questão do pastorado especificamente, mas na liderança como um todo, né? Quer dizer, a ouvinte que nos escreveu o e-mail, ela faz uma distinção, né? Ela fala despreparada espiritualmente. Às vezes você pode ter uma classe maravilhosa de líderes, um curso maravilhoso, mas que não contempla aquilo que é o principal para aquela função que ela está, que é a questão da vida espiritual. Pode ter isso, pode não ter isso. Pastor Manuel. É exatamente isso. Nós devemos tomar cuidado, porque depende muito do que, na visão de alguns, é preparar líderes.
O grande problema de algumas igrejas hoje, claro que são algumas, não é um todo, é que, por exemplo, um rapaz entrou na igreja hoje, amanhã ele está na escola dominical, um mês depois ele está pregando uma boa mensagem porque ele tem um dom aos olhos de algum, e alguém já começa a enviar esse cara, ele já está pregando, ele é pregador, e honestamente, já que é para falar, dependendo, vamos tratar essa questão aqui, hoje o que está acontecendo é o seguinte, existe um glamour em torno disso. Existe uma fama em torno disso. Todo mundo quer ser, por quê? Porque dá um retorno financeiro, porque isso é vantajoso. Aí você vai pegar gente com 1 ano, 2 anos, 5 anos na igreja, não importa o tempo, e você liga pro cara, por exemplo, questão de preparo, e chama ele para pregar na sua igreja, ele pergunta quantos membros tem, quanto tá entrando de oferta, e se você fechar uma agenda com ele e amanhã uma igreja maior o chamar, ele desfaz aquela agenda e vai para outra igreja. Então a gente tem que tomar cuidado com o que de fato é pecado nisso aí, porque pecado e preparação espiritual, acho que um dos preparos é viver a essência do evangelho. E qual é a essência do evangelho? 50 mil tem o mesmo valor que uma pessoa, e eu acho que algumas pessoas estão perdendo a visão quanto a isso. Leinha Mendonça, já aqui no estúdio da nossa 93 FM, muito bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, JR, bom dia para todos. Posso já falar? Claro. Bom, eu acredito que os pastores já falaram praticamente tudo que eu gostaria de falar, praticamente, porque ainda tem algumas coisinhas que eu também gostaria de falar. Eu vejo hoje em dia muitos cursos de líderes na igreja, muito curso de finança, muito curso de como fazer para prosperar, e as pessoas estão entrando na igreja pensando que estão entrando naquelas coisas de investimento, né? E pouco se fala de pecado. Existem igrejas que é proibido falar, é proibido dizer, é proibido. Então as pessoas não sabem o que é pecado. As pessoas misturam tudo e pensam que a gente vive uma religião. E na verdade não é. As pessoas estão errando, estão machucando o coração de Deus, elas não sentem dor, e por não sentirem dor não precisam se arrepender. Não precisa se arrepender, não tem salvação, porque a salvação requer o arrependimento. Então o que eu vejo hoje, tem muita gente no altar, mas despreparado, e principalmente preparando todo mundo para liderar, mas não preparando para ir para o céu, que é mais importante. Pastor Sérgio Nonato, muito bom dia, seja bem-vindo também aqui ao nosso debate 93 de hoje, queremos ouvir a sua opinião, meu irmão. Bom dia, JR, eu vim ouvindo os pastores e realmente o debate é bom. Agora e o assunto é bom de se abordar. Nós estamos vivendo uma época do relativismo e todos estão se envolvendo com essa época, muitas pessoas estão se envolvendo com essa questão do relativismo. E o que acontece é que, na verdade, treinar o obreiro dá muito trabalho, formar o obreiro dá muito trabalho e requer tempo. E aí eu ouvi um pregador, um pastor de muitos anos de uma igreja presbiteriana, que ele falou algo muito forte. Ele falou na sua pregação que o líder começa a amadurecer depois de 20 anos de ministério. Eu falei, meu Deus, então eu comecei agora. Então, assim, é uma verdade. Depois a gente começa a analisar, aos 25 anos já nesse meio, a gente começa a analisar que é uma verdade. E o que nós vemos é que as pessoas estão formando pastores, como disse a pastora Leia, o problema do tudo rápido, né? O problema do financeiro, o problema das empresas, né? Pequenas igrejas, grandes negócios. A gente vê que os caras querem formar os obreiros igual o Esfirra Habibs, bota de um lado e segundos depois está pronto do outro lado. Isso vai trazer problemas. E aí não trata do caráter, não trata da vida. Isso está trazendo muito problema para nós que queremos levar a sério, que demoramos a formar o obreiro. Temos o cuidado do tempo da formação do obreiro, e aí quando eles olham para essas pessoas que são formadas rápido, eles falam, como é que ele é formado rápido e aqui demora? E aí começam a querer pular também de um lado para o outro, isso vai dando problema. E pecado e tudo mais. Então está muito difícil formar os obreiros, em detrimento de você querer formar certo, e
eles vendo o outro lado todo Ouvinte errado. contando aqui no nosso WhatsApp da 93 FM 968038319, ouvinte dizendo: olha, eu não concordo com o pastor quando ele diz que os líderes têm que viver uma vida de santidade como qualquer outro cristão no banco, ou cristão de banco. Quanto maior o cargo, maior a responsabilidade, diz o ouvinte. O líder é exemplo. Não estou dizendo que tem que ser santo, mas saber que ele serve de espelho para os demais, conta aqui o nosso ouvinte. Uma perspectiva, e tá te mandando um beijo, Rainha. Outro para você, minha linda. E a Bíblia fala, né, que é necessário que o escândalo venha, mas ai daquele por quem vier. Então quem tá ali no altar é espelho, querendo ou não. Tem gente que diz: não olha para mim não, olha para Jesus. Mas eu acho que a partir do momento que você tem um líder que não é exemplo, não dá vontade de permanecer naquele lugar. Agora, o que abrange mesmo esse meio é a espiritualidade, não é nem mais somente a liderança, é a espiritualidade de quem está frequentando o altar. E é preciso a gente saber que há parâmetros para servir ao Senhor. Não se serve ao Senhor de qualquer maneira. Agora mesmo a gente teve um evento aqui no Rio de Janeiro chamado Rock in Rio, e tinha até líderes no Rock in Rio, sabe? Participando dos eventos do Rock in Rio e botando as fotos no Facebook. Agora você imagina as pessoas que estão vendo isso e que não concordam com isso, porque afinal de contas a gente não pode compactuar com esse tipo de trabalho. Agora, se você for falar com alguém, as pessoas dizem assim: qual é o problema? Qual é o problema? Tem gente fazendo coisa pior. Então, as pessoas estão vivendo em detrimento do pecado da outra. Ela vai pro buraco e você também vai. Eu sou filho de pastor, na verdade, bisneto, né? Eu cresci na igreja, minha família é toda cristã. Então, eu digo para vocês com segurança: o pecado sempre esteve dentro da igreja. Eu te falo honestamente, havia uma aparência de santidade maior, mas tinha fornicação, adultério, sodomia, roubo, tudo isso tinha, só que era escondido. Aí quando a gente ia descobrir, normalmente o último que fica sabendo é o pastor, o caos já estava entornado. O problema é que a igreja cresceu e ganhou muita visibilidade. Eu não disse que o líder não tem que ter uma vida de santidade. Eu disse que um cristão que está 10 anos na igreja e não deixou o pecado, tem alguma coisa de muito errado com ele. Eu disse que todo cristão tem que ter uma vida de santidade. Realmente eu concordo com os pastores disseram, tanto o pastor Sérgio quanto o pastor Manuel, que assim, a gente está deixando a pessoa entrar muito cedo no ministério sem preparo. Eu concordo. Sim. Na verdade, quando você procura uma igreja que vende a imagem de prosperidade e sucesso, quando você procura uma igreja só porque ela é grande, só porque vai pregador e cantor famoso, só porque ela está na mídia, não pode reclamar depois dos resultados. Existem igrejas boas, pequenas e grandes. Você tem que saber se você tem acesso ao pastor, se a igreja é séria, se os princípios são sérios, qual é a identidade doutrinária da igreja. Você vai lá porque a igreja está na mídia, então não reclama, você recebeu aquilo que você comprou. Outro detalhe que acontece dentro da igreja, JR, e pastores e os ouvintes, é que falta na verdade, uma regularização dentro de uma ética que... E aí está acontecendo a banalização. Quando acontece de uma pessoa dentro da igreja praticar algo, algum líder, praticar algo que não é correto, que é pecado, e aí eu limito ele, eu imponho um limite nele, ele daqui a pouco tem outro que fala assim: não, mas você é um bom pregador, vem para cá pro meu púlpito e prega aqui. Então não há regularização dentro da ética, e isso banaliza a coisa, tá banalizando, porque o cara fala assim: tá vendo como é que pode? O outro que quer ser santo demais, arrebenta com quem botou limite nele. Essas questões de relacionamento intereclesiástica aqui entre as igrejas é um negócio complicado. Já sempre foi, como disse o pastor, sempre teve um problema ou outro, mas me parece que com o passar dos anos as questões estão mais complicadas. Até uma questão que envolve competitividade, né? Há uma competição. Você sabe muito bem, tem igreja que está do lado, né? E tem obreiro na porta. O cara vai entrar em uma, não, vem nessa aqui. Entendeu? E puxa, parece loja de. O cara abre uma igreja do lado da outra. Tá entendendo? Enfim, você tem toda. E não tem relacionamento, não procurou antes. Olha, cara, não tem outro lugar, só achamos esse canto aqui. Infelizmente, eu queria estar numa outra rua, mas não deu. Pelo menos aquela coisa que você vai buscando um diálogo, ter uma conversa para estabelecer um vínculo, porque que tipo de comunhão nós queremos ter se a liderança não tem comunhão com outras lideranças? Aí a coisa se complica. Alguém disse, obviamente eu concordo com essa colocação, de que o problema não está no evangelho,
O problema está nos evangelistas, aqueles que propagam o evangelho. Eu costumo dizer lá na minha igreja, normalmente aos domingos sou eu que prego, em treinamento para obreiros sou eu que dou, né? Tanto da palavra como de experiência no decorrer do ministério, que é muito complicado e muito doloroso para nós chegarmos até aqui. E eu digo o seguinte, gente, vem um pregador aqui na igreja, esse pregador não pode nortear a sua vida. É uma injeção de ânimo para te abençoar. Mas o que norteia a sua vida espiritual é o ensinamento que é dado na igreja. Porque nós não podemos confundir isso. Uma mensagem de domingo à noite, com todo respeito, é como alguém que vai comer um lanche no Bob's. Não, desculpe, falei até propaganda aqui. Vocês já falaram em algum agora, lugar falando assim. do Habib's antes, agora propaganda. Alguém falou vamos querer comer de graça lá agora. Agora, o pastor não. O pastor, ele vai pregar um evangelho, pelo menos eu lá na igreja, um evangelho que confronta. Obviamente que você fala de amor, obviamente que você fala de prosperidade, mas um evangelho que faz a pessoa sair do culto, pelo menos eu tenho esse pensamento de sair do culto pensando assim, caramba, o que eu preciso mudar? Isso aí. Tem que ter isso. Diz aqui uma de nossas queridas ouvintes, eu estou em uma situação difícil, diz ela, Leia. Conheço um obreiro de outra igreja que ele é noivo e vive em adultério. Deus já me deu palavra para ele, só que eu não tenho coragem de falar. A correção ou advertência cabe ao pastor ou qualquer outra pessoa que saiba deve tomar a frente, pergunta a nossa ouvinte. A Bíblia diz que o justo que vê o outro no pecado e não convence ele do pecado, ele morrer no seu pecado, o sangue dele vai ser requerido por você. Não chama a atenção dele, convencer com ele. Deus tem uma palavra entrega, se o cara não receber é problema dele. Deixa eu falar uma coisa, JR, o pessoal fala, as denominações estão em crise, as denominações vão acabar, eu fico morrendo de rir. Sabe por quê? Porque o papel da denominação é dar um viés doutrinário e estabelecer um padrão. Então, por exemplo, numa denominação, se um pastor erra, ele é desligado. Se a igreja não aceitar, é desligado junto com ele. Então você tem um padrão. Você tem um pastor muito bom, independente. Enquanto ele está no ministério, a igreja vai bem. Às vezes, depois que ele falece, a igreja pede razão de desistir, porque era tudo em torno dele. Então, qual é a denominação? A denominação cria esse padrão e ela atravessa o tempo. Eu tive nos Estados Unidos a Convenção Batista, a Batista Americana, que a gente chama de Batista do Norte, eles têm 400 anos. A CBB tem mais de 100, a minha convenção está fazendo 50. Eu vi essa história acontecer. Então, assim, eu acho que é importante o crente ter uma identidade denominacional e estar ligado a uma denominação. Você tem um padrão. Você sabe o que esperar. Eu acho que esse é o grande papel. Eu acho que é para isso que a gente serve. A questão do exemplo aqui dos líderes, né? Muita gente está abordando este lado, né? A Léa deu um exemplo aqui, vocês também já disseram, mas um ouvinte dizendo que uma líder esteve na casa dela e a assustou, entendeu? Porque ela gosta de falar da vida dela anterior à conversão. Entendeu? Ela gosta de falar. Ela gosta de falar. Então chega, diz assim, ó, dizia não se arrepender de ter aproveitado a vida enquanto solteira, ter se envolvido e ter tido relações com vários homens diferentes. Ainda disse para nosso ouvinte, você não sabe o que você está perdendo, já que você casou com seu primeiro namorado. Nossa. Meu Deus. Aí o ouvinte diz, eu não me sinto à vontade com as suas orações mais aqui na minha casa, diz aqui o ouvinte. Eu a vejo como uma pessoa liberal demais, com a mente aberta demais, mas não sei se é disso que os membros de hoje precisam. Não. Diz aqui a nossa ouvinte. Como responder a ela? Quanto à sua casa e o que a nossa ouvinte pode fazer para reverter a situação com relação à líder dela? A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. O primeiro conselho é foge disso. Eu falo sem nenhum medo de errar. Sai fora, porque essa líder não está te evangelizando o evangelho que vai te fazer crescer espiritualmente. Ela está te evangelizando com a história dela, que ela disse que nunca se arrependeu. E ela pode ser líder, pode ser quem for, mas se ela não se arrependeu, não há transformação. As más conversações corrompem os bons costumes. A boca fala do que o coração está cheio. Então, você quer conhecer uma pessoa, deixa ela falar. E essa pessoa mostra que não tem capacidade para liderar, não está convertida, porque quando a gente se converte, a gente se arrepende do nosso passado. Parece que as pessoas estão perdendo a noção do que é pecado.
né? Não estão perdendo a noção. Eu acho que não se fala mais nisso nas igrejas, sabe? Porque pecado é uma fraude. Não assim, todas as igrejas. Não, é que eu tô falando, as igrejas sérias falam. Na sua igreja fala. Tem muitas igrejas, muitas assim, entre aspas. Tem muitas igrejas, entre aspas, que mantêm o padrão da doutrina como ensina a palavra. evita. Agora, a maioria, pastor Rafael, presta atenção, não fala mais em pecado. Uma pessoa rebelde sai da sua igreja e vai para outra, não tem mais carta de recomendação. Vem para cá, né? E tem os novos começos. Tem, você tem vai carta de proposta, né? De recomendação. Sabe, Ela manda a carta propondo a outra que vem. Mas agora, assim, veja bem, se uma pessoa conhece a Bíblia, ainda que a sua igreja não tenha, porque o que é uma pregação contra o pecado? Nós não estamos falando, se eu estou entendendo bem, não é que a pessoa vai todo culto, toda hora, e tá. Você tem os princípios que vão estar em todo o texto bíblico. Você vai falar do jovem rico, você tem pecado, você está tratando a sua, enfim, você vai estabelecer, ou seja, a pessoa escuta de alguma forma. Agora, parece que algumas pessoas estão fazendo assim, aquele ouvido de mercador, esse assunto não me interessa. Ela até escuta, mas não se interessa. O que interessa a ela é outro tema. Então, este processo que envolve a ausência do temor do Senhor, que é um ponto que o ouvinte destaca aqui. Vocês percebem isso crescendo? Porque é isso que ela diz. O problema é que alguns estão se habituando a viver no pecado e perdendo o temor do Senhor. É o que porque o foco eu creio que o foco principal é falar do pecado, trazendo arrependimento, né? E reconhecendo o Senhor como o único Senhor que pode perdoar. Porque se não reconhecer que pecado é uma fraude, que promete prazer, mas na verdade o que ele paga paga com desgosto. O pecado, ele faz a propaganda de liberdade, mas o que ele quer na verdade é escravizar. E traz uma proposta de vida, mas o fim dele é a morte. Então, se nós não atentarmos para esse detalhe de realmente mostrar e pregar o pecado, e o Evangelho ensina o caminho do arrependimento, trazendo o Senhor como o único Senhor que perdoa pecado, nós não vamos estar pregando o Evangelho, nós vamos estar pregando qualquer coisa. De 25 anos para cá, porque a Lenha tem um pouquinho mais do que isso, a mensagem mudou sim. Antigamente se denunciava mais. Através de uma simples mensagem, a gente sentia Deus falando conosco, o que não estava bem, o que estava. Hoje a mensagem tem um outro teor, sabe? E como alguém vai pregar de pecado se está nele? Deixa eu falar. E outra coisa, pastor Rafael, hoje em dia, JR, é o seguinte, se o pastor peca, tem alguns ministérios que, se o pastor peca, ele não senta para ser corrigido, ele é transferido para um outro campo, ele é transferido para uma outra congregação. A pessoa vai arrastando essa coisa de maldição junto com ela. E eu não acredito que Deus possa agir num ambiente de troca, de barganha, sabe, com o pecado. Pecado tem que ser denunciado e tem que ser exterminado. Deixa eu falar de crescimento espiritual. O que é crescimento espiritual? Quando você se converte, o Espírito Santo entra em você. A natureza de Cristo entra em você. Crescimento espiritual é desenvolver essa natureza. Então, implica em deixar o pecado, mas também em desenvolver uma vida de intimidade com Deus, aprender a ouvir a voz do Espírito Santo, manifestar dons espirituais. É um processo que demora tempo, um processo que envolve trabalho. O que a igreja deveria desenvolver nos seus crentes ao longo do tempo que eles passam na igreja é esse crescimento espiritual, esse processo de intimidade com Deus, santificação, manifestação de dons que a leva a ocupar o lugar do ministério da igreja. Só que o crente maduro, ele não engole qualquer abobrinha, ele não é manipulável. Ele é um crente que sabe andar na direção do Espírito Santo. Então, para aqueles mercadores da fé que querem um público consumidor para contribuir financeiramente com a igreja e para apoiar o ministério deles, esse tipo de crente não interessa. Eles preferem uma igreja cheia de crentes infantis e espiritualmente dependentes que engulam qualquer coisa que eles disserem. Então, por que essas igrejas não trabalham o crescimento espiritual? É de propósito. É para que os crentes continuem sem intimidade com Deus, dependentes, sem espírito crítico. Então, e de qualquer maneira. Então, o que acontece? Você chega na igreja, começa a falar de deixar o pecado, de buscar intimidade com Deus, de parar de ficar procurando uma mão de alguém para se colocar embaixo, ter uma vida de oração, o cara vai para outro lugar.
Com certeza. Pode ir. Aí eu Pode ir. tava ouvindo a pregação. Eu estava ouvindo a pregação de um padre. Ele trouxe uma palavra arrebatadora para a igreja dele, mas eu pensei até que fosse um pastor, de tão denunciando mesmo o pecado. Aí começou todo mundo batendo palma, fazendo assobio. E aí ele disse assim, ó, eu não estou falando nada para poder ter aplausos. Eu quero ver vocês chorando. Eu quero ver vocês gemendo, porque isso aqui é uma palavra de correção. Então, hoje em dia, pouco se fala de regeneração, de novo nascimento. O indivíduo vem e fica como está, porque está confortável. A mensagem só está conduzindo a ganhar dinheiro, a ser melhor aqui para essa vida. A gente precisa pensar nisso. Na minha igreja, diz aqui um dos nossos ouvintes, uma irmã nova convertida, com 3 meses na igreja, sem ser batizada, foi colocada em um cargo de liderança dos pré-adolescentes. Não seria um erro colocar alguém sem ser batizado na liderança? Pergunta aqui um dos nossos queridos ouvintes, e aí vale ressaltar que cada denominação tem a sua política, e política no melhor sentido da palavra, tem os seus hábitos, os seus costumes quanto à questão da liderança. Mas o que o ouvinte está apontando não deixa de ser uma questão relevante, aí não ficando apenas nessa igreja, mas até nessa questão da própria experiência. Nós fomos para um lado que o ouvinte nos conduziu, quer dizer, a preparação espiritual. Aí a gente volta um tiquinho mais atrás aqui para pensar na experiência espiritual, porque a experiência precede aquela preparação para a liderança. Que experiência foi essa que fez com que você pudesse estar na igreja hoje? Se a gente tivesse aqueles cultos assim, diferentes, onde a pessoa disse, olha, você vai contar para a pessoa que estiver mais próxima onde você está aí, a sua experiência de conversão. Como é que foi? Conta aí, como é que foi? E aí você dizer o seguinte, agora, se você não tiver nada para contar, você vem para essa sala aqui. Essa é a sala dos que não tem nada para contar. Porque se você não tem nada para contar, você tem muito a ouvir. Então tem gente que não tem nada para contar, porque ainda devia estar na turma do eu preciso muito ouvir. Só que ela está na turma do eu tô aqui para falar. Imagina bem essa igreja, tá vendo? Imagina uma cena, 2 salas grandes, aquela sala do preciso ouvir se enchendo, se as pessoas forem sinceras, se as pessoas forem verdadeiras, muita gente vai para aquela sala. Agora, muita gente vai deixar de ir para aquela sala pela simples vaidade de dizer assim, eu não posso dar esse mole, senão vai ficar ruim para encrenca aqui. Nós não devemos nem entrar na questão do batismo aí, porque é uma questão denominacional, então não vou nem entrar nisso, né? Agora, o tempo que essa menina tem, 3 meses, e ela já se torna uma líder de adolescentes, é muito complicado. Logo de adolescente, né? Logo de adolescentes, que é uma formação, tá no período daquela formação importante da vida de uma criança, do adolescente, é muito preocupante isso, porque aí entra aquele problema que nós estamos falando aqui. O que está acontecendo hoje é que muitos pastores, infelizmente, 2 motivos os levam a colocar alguém na liderança. Número 1, essa pessoa tem jeito, viu? Olha como ela fala, olha como ela reage, olha como ela faz. Segundo, e é preocupante, coloca no cargo para segurar na igreja. Vamos segurar essa pessoa na igreja. Tem gente até, há pouco tempo atrás, uma mãe me procurou e falou, pastor, coloca meu filho para fazer alguma coisa na igreja. Eu disse, irmã, mas não é assim que funciona. Não é assim que as coisas andam. Eu não posso pegar teu filho e porque ele tá na droga, eu vou colocar ele para liderar alguma coisa na igreja, para segurá-lo na igreja. Mas esse é um problema que muitas igrejas acabam cometendo de erro. E isso, aí nós temos líderes mal preparados, porque com todo carinho por essa ouvinte, mas uma pessoa com 3 meses no evangelho, ela não tem condições de treinar ninguém. Essa é uma realidade, não tem. Não no quesito bíblico. Ela pode ser formada em outra coisa e dar até uma aula em alguma outra coisa lá, mas não no quesito bíblico e espiritual. Não tem preparação para isso. JR, o que você falou aí é muito tremendo esse negócio das 2 salas e a respeito das pessoas que não vão usar de sinceridade. Isso está acontecendo muito dentro das igrejas. A falta de sinceridade, porque as pessoas pensam que conseguem manipular, maquiar uma situação, a vida deles, achando que Deus não é aquele Deus de introspecto, que vai lá dentro, que visita, que conhece, né? E aí eles conseguem se maquiar e levar uma vida
desregrada, e quando chega ali para contar a verdade, né, falar, se fosse fazer isso que o JR falou, né, ia falar, não, a minha experiência de conversão é essa, quando nunca teve, porque querem se esconder. E aí nós encontramos o texto de Gênesis, no capítulo 32, no capítulo 28 ao 32, quando Jacó encontra com Deus, ali quando ele passa por Peniel, e a gente vê que experiência tremenda que Jacó tem, a ponto dele lutar com Deus e ter a vida transformada, o caráter transformado, porque ele até ali viveu uma vida de superficialidade. Quantas pessoas estão vivendo uma vida de superficialidade porque não tem coragem de se expor? Porque o sistema que nós estamos vivendo é isso. É melhor maquiar, fingir que né? Quando na verdade tem que botar para fora e expor a sua miséria, né? A miséria que está vindo. Imagina, pastor Sérgio, queridos, se num determinado dia a igreja resolvesse colocar uma placa na entrada e o pessoal que está lá organizando a entrada da turma dissesse, olha, à direita os convertidos, à esquerda os botasse o ainda, os ainda não convertidos. Quanta gente olhar e fala assim, mas o que é isso aqui? Eu vou me embora, eu discordo porque vai pro outro lado, entendeu? E é um negócio tão complexo, mas uma coisa é clara, ainda que isso não seja feito na prática, o Espírito Santo sabe. Uhum. E aí as pessoas convivem com o saber do Espírito Santo como se ele não soubesse, achando que podem enganar a outros, e podem, mas ainda parecem achar que podem enganar ao próprio Espírito Santo, e nisso elas têm que ter conhecimento. Não podem. E se o líder fizer isso, ele vai apanhar, né? E aí a igreja precisa, a igreja precisa ter mecanismos humanos para poder levantar, alegrar, fazer e acontecer. Por isso que a gente vê mecanismos humanos direto. Por quê? Porque o Espírito Santo não tem como agir numa igreja que não reconhece o seu erro. A gente sabe que pecar é algo humano, a gente sabe isso, a gente sabe disso. Agora, o pior é quando a pessoa peca descaradamente e peca de novo e não tem necessidade de romper com isso, sabe? De se arrepender, de abandonar o pecado para alcançar a misericórdia. Então, o que acontece nas igrejas? As igrejas precisam criar. Hoje em dia, o que a gente vê de líderes, né, criando eventos para estimular a alegria do povo, e não é a alegria do espírito, é a alegria da carne mesmo, que está acontecendo em muitas igrejas. Pastoria é muito cansativo, a gente viver tendo que criar para poder sustentar o cara dentro da igreja, para alegrar, é cansativo demais. Quando se torna muito mais fácil, quando o Espírito Santo toma frente e conduz o povo, né? Gente, com todo respeito e carinho, porque eu sou a igreja, nós somos a igreja, mas existem igrejas que já não precisam mais nem do Espírito Santo mais. Elas conduzem por si mesmas. Há pouco tempo, um pastor amigo de uma grande igreja veio me procurar para conduzir o culto, porque eles mesmos fazem. É mecanizado. E detalhes. Não é que não precisa. Precisa. Desculpe, é verdade. Precisa. Mas é aquele velho ditado: o Espírito Santo bateu na porta e a igreja disse: não está precisando. Aqui a gente resolve. Nós temos dinheiro, nós temos artistas, nós temos pessoas famosas. Exatamente. E o que está acontecendo é exatamente ou é pequena, pastor. Também não são só as grandes. Não, a nossa igreja é pequena, mas aqui tem dono. Essa igreja aqui tem dono. Eu que abri, eu que botei essa porta, eu que pintei, eu que botei essa placa. A questão da igreja então grande. Então não vem Espírito Santo querer se me incomodar aqui, não. A questão da igreja grande, eu disse o seguinte: há pouco tempo um amigo de uma igreja grande me procurou e disse: cara, como é que a gente faz? O que tem que ser feito para manter uma igreja viva? E eu disse: quantas pessoas você leva famosas na tua igreja por conta? Eu levo, não sou contra não, quem tem suas condições, amém. Eu disse: cara, faz o seguinte, para de levar durante uns 3 meses, não leva ninguém, só prega você e os teus obreiros. Se a tua igreja manter lotada, você sabe que você tem uma igreja contigo. Porque se você depende só de artistas para essa igreja ficar cheia, tem alguma coisa errada, alguma coisa não está batendo. E eu estou falando porque a minha igreja é no meio do mato. A Léa já esteve lá, Marcela, outras pessoas aqui. É no meio do mato. E eu dizia: Deus, será que um dia virá alguém para cá?
Será que um dia virá? Há poucos dias um membro me parou na porta, um visitante, pastor, vou falar uma coisa pro senhor, para ouvir tua mensagem o cara tem que ser homem mesmo, porque não aguenta, o cara vai embora. Não aguenta ficar no culto. Porque o evangelho eu vou tornar a bater com amor, mas tem que confrontar, gente. Não tá tendo mais confronto. Vem pra cá. Deixa eu só. Léo, o que tá acontecendo é o seguinte: os líderes estão mal preparados. Coloca a faixa. Vem pra cá. Vamos matar o seu inimigo. Vamos fazer isso. Você vai prosperar. Você vai crescer. Você vai ter dinheiro. E aí você tem pessoas que estão num clube, não numa igreja. As pessoas se filiam a um clube. Você é da onde agora? Sou do Clube O Brasil para Cristo. Eu não sou igreja. Então nós temos que ter cuidado com uma coisa. Eu posso até estar na igreja, como templo, congregação, mas eu posso não estar em Cristo. E isso é um perigo muito grande. Não, a frase de João Batista, né? Raça de víboras, né? Você imagina você falar isso nos dias de hoje? Nos dias de hoje, a gente perde famílias se você chamar atenção por falta de caráter, né? Na minha igreja mesmo, nós já passamos por isso. Uma família inteira saiu da igreja porque não aceitou a correção. E a Bíblia fala que é sábio aquele que aceita a correção. Hoje você não pode. Hoje a pessoa está pegando, dando cheque sem fundo, devendo a Deus e o mundo, e você não pode chamar atenção. Então, você imagina se Jesus e João Batista estivessem pregando nos dias de hoje. Eu acho que tanto você que é crente quanto você que é pastor precisam se perguntar com honestidade que tipo de evangelho vocês querem viver. Se você quer ser de uma igreja de movimento, que só tem para pregar mensagem de autoajuda, que não há intimidade, não há crescimento espiritual, é isso que você quer? Então seja honesto consigo mesmo, vá para uma dessas igrejas, não reclama de santidade. Você fez uma escolha. Se você quer uma igreja séria, procure uma igreja séria que confronte e trate pecado. E aí quando você for confrontado, faça uma escolha. Eu acho que vale a mesma coisa para o pastor. Você monta uma igreja, de oba-oba. Uma igreja para atrair gente sem compromisso, porque você quer ter uma igreja que tem um respaldo financeiro, porque você quer fazer sucesso. Você monta um programa baseado nisso. Você tem que saber que seu evangelho é esse. E se você está fazendo um trabalho sério, de longo prazo, não se reclame quando o pessoal do Oba-Oba for embora. Eles não queriam o evangelho como você prega. Tem que ser honesto consigo mesmo, tem que saber o que você quer. É um evangelho sério? Então paga o preço. Então, veja bem, pastor Rafael, veja se é isso. Estou imaginando o que o senhor está dizendo aqui e interpretando da seguinte forma. Nem todo crescimento de igreja, ele é o crescimento daquilo que o apóstolo Paulo diz, o crescimento que vem de Deus. Isso. E nem todo decréscimo de igreja, ele é o decréscimo porque a igreja não está boa. Isso. Porque claro que você tem o crescimento que vem de Deus e você tem o crescimento que não vem de Deus. Você tem o decréscimo porque a situação está apertando e as pessoas, que o senhor falou, usou a expressão, a turma do oba-oba está indo embora, mas também tem igreja que, entendeu? Já morreu, esqueceu de, né? E as pessoas estão procurando uma igreja que tenha um pouco mais de vida. Tô falando de avivada, nem animação, nem agenda não, entendeu? Porque às vezes, então são tantos lá, você imagina bem o ouvinte como é que lida com isso, como é complicado isso. Na maioria dos casos a pessoa se filia a uma igreja por causa de alguém. Ela não se filia à igreja por causa da doutrina, na maioria dos casos. É o seguinte, eu fui convidado pela fulana, então a fulana me convidou. É a igreja que eu conheço, estou vindo a esta igreja. Com o passar dos anos, ela ganha maturidade, ela fala, essa igreja aqui, essa igreja ali. Mas a filiação inicial, o primeiro passo, ele é dado na maioria dos casos por causa de alguém. E esse alguém é uma amiga, é um amigo, uma pessoa que te convidou para estar ali. Então essa questão da definição da própria igreja é uma das maiores questões para aquele que é novo na igreja. Ele tanto não sabe como entra, ele não sabe em que lado senta, ele não sabe que igreja vai, ele não sabe o que é igreja séria, ele não sabe o que é igreja que confronta, ele não sabe o que é igreja que exorta ou que exerce a disciplina, porque isso é muito difícil para aquele que não tem formação ainda. Para aqueles que já têm, já não é fácil. Entendeu? Então veja como é difícil, como essa movimento. É por isso que a gente precisa de gente séria o tempo inteiro, né? Independente do tamanho. Veja, irmãos, vamos lá. A igreja pequena, ela não é melhor do que a igreja grande. Não. A igreja grande não é melhor que a igreja pequena. Existem pessoas que têm 1,50 m, tem pessoas que têm 1,80 m. O de 1,50 m não é menos importante que o cara que tem 1,80 m. Não, o cara tem 3 filhos. O outro tem 10 filhos. O de 10 filhos não é mais importante. Não é isso que vai fazer diferença. O grande ponto é qual o projeto de Deus.
Aquele ali tem um projeto, a comunidade dele vai ser uma comunidade grande, porque Deus tem um projeto especial e não é porque ele está crescendo, que ele tem agenda, que vai blá blá blá, porque a gente tem a tendência de queimar o cara. Não. E o outro lado é o seguinte, a comunidade está pequena ali, vai ficar pequena. Aquela igreja vai ficar pequena, porque este é o projeto de Deus para aquela igreja. Veja, até não é bíblico, mas nós didaticamente é ensinado assim. Você tem profetas maiores e menores. Você tem gente que teve uma relevância, do nosso ponto de vista humano, enorme, séculos de relevância. A sua palavra continua aí quando profeta bíblico. E outros que parece que, entendeu? Foi só naqueles dias ele acabou. Sim. Isso é bíblico, sim. Jesus falou na parábola dos talentos que a um servo deu um talento, a outro deu 2 e a outro deu 5, segundo a sua capacidade. Então tem líderes que têm capacidade para gerenciar uma igreja pequena, outros que têm capacidade para uma igreja média e outra grande. Pastor Rafael. Isso não implica em ser sério e não ser. Pastor Rafael, para interagir com o senhor, e aí, desculpa, mas é só para a gente entender a aplicação desse texto relacionado à igreja, o pastor ter capacidade ou não, pode ser correto o que o senhor fala, mas pode ser incorreto no aspecto de identificar o propósito de Deus para aquilo ali. Sim. Então, a capacidade é do homem. Se é do homem, é uma coisa. Se o talento foi dado por Deus, há um projeto. Há um propósito, está entendendo? Tá. Deus deu um talento para um, deu talento para 3. Não é a capacidade do homem. É o propósito divino ao dar o talento. Deixa eu... Claro. Eu fui secretário executivo de convenção, então eu visitei muitas igrejas. Alguns dos melhores pastores que eu conheço, algumas das melhores igrejas que eu conheço são pequenas, e a minha igreja é pequena. Eu não acho que aquele pastor é menos pastor porque a igreja é pequena, mas eu vejo os anos passarem, até uma igreja que gera igreja, um pastor que forma pastores, eu até prego a respeito disso, mas a igreja não cresce muito porque aquele pastor é um pastor de igreja pequena. Eu não acho que seja ruim, que ele seja menor, mas aquela é a capacidade dele, ele não é um pastor de igreja grande, mas a igreja é ótima. Então, assim, eu não acho que a igreja maior seja ruim, mas eu acho que nós temos talentos e capacidade diferentes. E eu não acho que um pastor tenha que ser pastor de uma igreja grande para ser bom. Mas a pergunta aí é a questão da capacidade, se ela é humana ou é um talento que Deus deu. O senhor citou o texto, talento que Deus deu. Se Deus deu, é um talento que vem de Deus, não está ligado a capacidade humana, está entendendo? Eu entendo o senhor quando o senhor diz que tem pessoas que são gestores extraordinários, falam bastante, incremento, sabe? Tem aquela coisa dinâmica. Tem pessoas mais paradas. É verdade, a característica humana. Na Europa, a igreja de 50 membros é grande. Então, a gente hoje vive uma época de avivamento no Brasil em que as igrejas estão muito grandes. Isso não é regra, isso é exceção. Você vai até nos Estados Unidos, você já tem muita igreja pequena. Então, assim, volto a dizer, não dá para achar que não, se ele é abençoado, a igreja tem que crescer. Eu não penso assim, não é a minha experiência. Lógico. Tá? Não é a minha igreja, não é a realidade da maioria das igrejas que eu conheço. Estou falando de igrejas ótimas, crentes que se amam, presença do Espírito Santo, pastores sendo formados, igrejas sendo formados, e a igreja não é grande. Qual é o problema? Qual é o problema? E tem cara que pega a igreja em 10 anos, a igreja está enorme, glória a Deus, ele tem essa capacidade. Eu tinha citado aqui sobre Jetro, quando Deus vê, quando Jetro vê Moisés ali com uma fila imensa para ele atender, e ele fala, olha, separa homens capazes, tementes, né, não avarentos, e coloca eles como líderes de 1000, de 100, e de 10. Segundo a sua capacidade. Tem uns que conseguem liderar 1000, outros conseguem só 10. E são uma bênção. A nossa função é trabalhar, e quem dá o crescimento é o Senhor. E quem define isso é Ele. O que a pessoa não pode é entrar nessa paranoia de que para ser mais importante a igreja tem que ser grande. Aí é vaidade. Aí é vaidade. O pastor Manuel começou agora a competição de quantos membros. Isso é perigoso. O importante na grande ou na pequena é que esses camaradas, esses pastores, esses amigos, né, leve a santidade para cima do altar, porque ele é espelho para aquele povo, gente. Eu tenho um colega cuja igreja não tem 300 crentes, mas ele já organizou 30 igrejas. Será que ele seria menos pastor se a igreja dele tivesse 1000 e não tivesse organizado nenhuma? Então, eu volto a dizer, a gente vive hoje um padrão que não é um padrão bíblico. Volto a dizer,
O cara organizou 30 igrejas, a igreja dele não é grande. Será que o ministério dele é menor por causa disso? Eu acho que não. Pastorzão, pastorzaço. E daí? É uma verdadeira paranoia. Só para abrir um leque que tá chegando no fim já, uma outra coisa louca que tá acontecendo, pasmem, mas já que tá tratando o assunto é bom. Vocês sabiam que tem gente, eu já ouvi pregadores, primeiro contando testemunhos mentirosos no altar para ganhar dinheiro. Segundo, tem gente que já falou, pastor, eu vou desviar igual fulano, porque aí eu vou ter uma experiência e depois eu tenho um testemunho para contar. Olha a mentalidade que essas pessoas estão crescendo. Então nós somos líderes, gente. Quem vem de fora com aqueles testemunhos cabeludos tem mais valor do que exatamente. Aquele que nunca se desviou da presença do Mas Senhor. aí a liderança tem que se preocupar com isso. Os pastores têm que tomar cuidado com quem eles levam no altar. Eu quero agradecer aos companheiros debatedores de hoje, nos ajudaram a refletir sobre esse assunto de fundamental importância para o nosso entendimento. Todos nós aprendemos muito hoje aqui. Espero que você, ouvinte, também tenha aproveitado bastante o nosso debate de hoje e os debates anteriores, segunda, terça, quarta e quinta. Você sabe que o debate campeão da semana volta no domingo às 11 horas da manhã. Você liga todos os dias até às 2 horas da tarde, meio-dia às 2 horas, e dá a sua nota ao debate 93 do dia. O debate campeão volta no domingo às 11 horas da manhã numa super edição do debate campeão aqui na 93 FM. Na 93 FM, J.R. Vargas e o debate 93. Pesquisa 93. Então você acredita que hoje em dia as igrejas estão preparando menos os seus líderes? 96% dos ouvintes por telefone acreditam que sim. 87% no nosso site também, eles também acreditam. Obrigado, querido ouvinte, pela sua participação aqui no nosso debate 93 de hoje. Estamos juntos no debate 93. É impressionante, diz aqui o nosso ouvinte, como o meu marido mente por qualquer coisa. Ei, marido mentiroso, hein, ouvinte? Situação complicada, hein? Ela diz aqui, pode ser uma simples bobagem, mas ele escolhe mentir. Ele vendeu uma bicicleta minha e disse que ela tinha sido roubada. Olha, cadê a minha bicicleta, meu amor? Ah, foi roubada. Depois ela descobriu que ele vendeu a bicicleta. Meu Deus, sei que ele não é o único que parece preso pelo pai da mentira. O que fazer quando a mentira de alguém começa a prejudicar aqueles que estão à sua volta? O problema da mentira é uma questão de caráter? Confrontar o mentiroso ajuda ou só vai fazer com que ele minta ainda mais? Como resistir ao fascínio de mentir e esconder as falhas? Por que viver na verdade é tão difícil? E você, costuma mentir para esconder os seus erros? Esses e outros assuntos estarão nesta segunda-feira, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado ao pastor Rafael de Almeida. Forte abraço. Obrigado, JR. Um abraço. Quero mandar um grande abraço para todos os irmãos da Igreja Batista Getsemane, para a Jaqueline, que hoje conseguiu ouvir a gente. Minha esposa. Obrigado, beijo, Jaqueline. Amor. Deus abençoe. Pastora Leinha Mendonça. Obrigado, Leinha. Obrigada, meu amado. Quero também mandar um abraço, um beijo para a irmã Marlene, da Igreja Metodista Ebenezer em Belfort Roxo, e também a Tatiane, secretária do pastor Sérgio, da Igreja Metodista Ebenezer em Austin. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, Leinha. Leinha, o número de telefone do contato. 3396 1015. 021 3396 1015. Vai ser um prazer imenso estar na sua igreja. Muito bem. Pastor Sérgio, obrigado, querido. JR, eu que agradeço esse carinho de poder estar aqui novamente. Deixar um abraço aí para o nosso pastor Marcos, da nossa igreja de Patinga, está aqui conosco. Um abraço para todo o povo da Metodista Ebenezer. Maravilha. Oi, Léia. Queria mandar um beijo para a diaconisa Shirley, lá da minha igreja, Shirley, que faz aniversário hoje. Opa. Ela ama você. Obrigado, Shirley. Parabéns pelo seu aniversário. Deus te abençoe. Escolheu um dia chique, hein, Shirley? Tá de brincadeira não, hein? Pastor Manuel de Matos, obrigado. Um abraço, querido. Um abraço, JR. Um abraço aos ouvintes, aos debatedores. Aqui estão, pessoas queridas. E hoje, em especial, quero agradecer a Deus. Fazem 4 anos que eu tô aqui no debate, segurando aí.
E a primeira vez a minha filha Emanuele veio e disse: pai, tô com uma saudade do JR. Eu trouxe ela hoje para vê-lo novamente. Ela fez 11 anos essa semana. Eu disse: vou te levar comigo. Fez prova hoje na escola. Fez prova hoje. Depois falei: se for bem, eu te levo comigo. Então hoje eu trouxe a minha caçula que está aqui comigo. Um beijo para minha família, para toda a Igreja do Brasil para Cristo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Obrigado, meu querido, obrigado. E hoje é um dia importantíssimo na história do rádio no Brasil, porque há poucos anos, muito poucos anos, nasceram duas preciosidades, duas vozes impressionantes, com habilidade, com dinâmica, com versatilidade, carisma. Há poucos anos nasceu Rosane Félix, minha gente, e a história do rádio nunca mais foi a mesma. Entendeu? E nesse mesmo dia também, há pouquíssimos anos, nasceu Márcia Cartier, as duas vozes brilhantes aqui da nossa 93 FM, Rosane Félix, Márcia Cartier, que completam hoje mais um ano de vida. São duas meninas, né, Lenha? Duas meninas, né? A voz dessas duas enche a nossa alma. É verdade, enche a nossa casa de alegria, aquele entusiasmo. O nosso carro fica agitado quando elas falam com doçura, com firmeza, com clareza. E eu quero agradecer a Deus pelo privilégio do convívio com essas duas meninas maravilhosas, a nossa poderosa Rosane Félix, a queridíssima Márcia Cartier, que abrilhanta as noites aqui da nossa 93 FM. São duas preciosidades que Deus permitiu que estivessem aqui na 93 FM. Então o ouvinte está de parabéns, porque tem duas meninas sensacionais aqui no ar da 93 FM. Esta equipe está de parabéns, porque tem colegas extraordinárias, e eu tenho o privilégio de conviver com ambas e assegurar a alegria, a vida, o compromisso que ambas têm com o Senhor e com a sua obra. Então hoje, Rosane, muito feliz pelo seu aniversário. Você que está aqui ao vivo, aqui ao nosso lado agora, que Deus te abençoe cada vez mais. A nossa querida Marcinha, que está nos acompanhando, nos ouvindo sempre. Muito obrigado pela sua vida, que Deus abençoe essas duas preciosidades, queridas meninas que nos alegram sempre e nos dão o privilégio da sua audiência, da sua companhia e da sua amizade, que é muito especial. E antes de nós orarmos, vamos cantar aqui o parabéns na voz de Leia Mendonça e o Beck do pastor Rafael, pastor Sérgio e o pastor Manuel serão Becks. Vamos lá então. Parabéns pra você nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Olha aí. Que isso? Eu acho que passou, hein? Passou no teste. Passou não, Lenha? A Ivelice tá ouvindo. Vai sair o CD. Olha aí. Vamos orar juntos. E eu quero pedir ao pastor Manuel para orar conosco, e vamos incluir aqui a nossa querida Rosane, a querida Marcinha, e agradecendo a Deus pela vida de ambas. Nós vamos orar uns pelos outros, também vamos orar pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados e pelo tema do programa de hoje, que envolve a Igreja de Jesus Cristo. Um assunto da mais alta importância. Está falando de quem? É da igreja? Então é importante. É sobre a noiva de Cristo. Cuidado com o que você fala da noiva de Cristo. Vamos orar. Pai, graças te damos por mais esta manhã, Senhor, que certamente abençoou a tantas vidas. Tu és o Deus que sara, Tu és o Deus que transforma. Nos ajuda, Senhor, a vivermos uma vida de santidade, embora isso não seja fácil mesmo, porque o próprio Senhor Jesus disse que aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, disse o Senhor. E isso, Pai, implica em rejeitar as nossas vontades, mas Deus, que o Senhor nos dê graça, tenha misericórdia de nós e nos mantenha de pé. Agora também abençoe a Márcia, Senhor Cartier, também a Rosane Félix e a todos os ouvintes, esta rádio, Pai, e os pastores que aqui estão, no nome santo de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.
abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.